Glória a Deus. Cumprimento os presentes com a paz do Senhor, né, irmãos? E aqueles que também estão nos acompanhando aí pela internet. Quero deixar apenas um versículo que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 9. E veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e se pôs à porta da casa de Eliseu. Quero, nesta noite, dizer que me sinto feliz e alegre com essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Aguinaldo, amigo da gente, um servo de Deus. Antes de iniciar essa mensagem, quero aqui aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço aqui para alguns amigos rapidinho, pastor. Meu amigo, pastor Kleber, lá na cidade de Porto Nacional, pessoa que eu amo muito, a minha esposa, o meu filho Benjamin e minha esposa Uanes, meu amigo presbítero Andrei, sua família, meus pais lá no Pará, novo repartimento, o Brasil, todos que estão nos acompanhando, o mundo, né, irmãos? Porque a internet é uma benção, ainda mais neste momento que estamos enfrentando. Queridos e amados irmãos, vou ser bem sucintos em minhas palavras, até mesmo porque para Deus falar, não precisa eu passar noite aqui sobre de posse deste microfone, porque na verdade Deus tem uma palavra para você, segundo o que Ele colocou no meu coração. Acostuma dizer que não prego nada aquilo que a igreja, os irmãos queira ouvir, mas sinceramente, cumprindo a ordem e a vontade de Deus, eu prego aquilo que a igreja, os irmãos, tenha necessidade. Este versículo que eu li aqui nesta noite, trata-se a história de um homem poderoso, um homem chefe, comandante de um grande exército. Porém, esta história, a igreja, os irmãos conhecem de cor e salteado. Só que vale lembrar que este homem com todo esse poder, este homem com toda essa autoridade, ele carregava consigo algo que, por meio de tudo que ele tinha, ainda não tinha encontrado a cura. Os irmãos sabem que Naamã carregava consigo uma lepra. E a Bíblia vai dizer agora, no livro dos Salmos, de número 51, a partir do versículo 1, a Bíblia conta que Davi, quando agora está em pecado, pois o mesmo tinha pecado com Betseba, e ele estando orando, chorando, ele está ali clamando ao Senhor pelo perdão. Mas eu não quero falar aqui de Davi, ou o que ele estava fazendo naquela oração. Quero apenas aqui frisar um versículo que se encaixa nesse contexto desta rápida palavra nesta noite. A Bíblia diz agora claramente que Davi, ajoelhado e chorando, em meio aos prantos, ele começa a dizer: purifica-me com isopo e lava-me, e serei mais alvo do que a neve. Mas quero mais precisamente frisar nesta palavra isopo. O que era isopo, presbítero Leonardo? Era simplesmente uma erva que crescia como se fosse hoje, pastor Aguinaldo, um pé de maracujá. E daquela erva tirava-se uma porção para a purificação dos leprosos. Agora eu pergunto para você que está em casa, eu pergunto também para todos que, claro, estão nos acompanhando: será se Naamã, ele não teve o conhecimento desse medicamento? Será se Naamã não teve o conhecimento de que ele poderia ser curado por meio dessa erva? Eu quero aqui salientar um pouco em dizer aos irmãos que ele teve sim esse conhecimento. Mas por que ele não encontrou a cura? Se todos os leprosos daquela época encontravam a solução por meio dessa erva. Porque, irmãos, existe milagre, existe algo que só Deus pode fazer. O que eu quero dizer aqui nessa noite é porque vejamos muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, e muitas pessoas acabam encontrando a cura por meio do dinheiro que tem, por meio da medicina.
E muitas pessoas têm dinheiro, têm condição, outras não têm, vice-versa, e não encontram a solução. Sabe por quê, irmão? Deus quer te levar para um nível mais perto dele. E Naamã precisava chegar mais perto do Senhor. E a Bíblia diz que agora Naamã, ele vai voltando de Israel. Naamã tinha acabado de vencer agora uma luta, ou seja, uma guerra, que agora tinha acabado de derrotar o rei Ben-Hadad e todo o seu império. Mas o que me alegra, irmãos, é porque quando ele vai voltando, ele encontra-se uma jovem cativa, ou melhor, futuramente cativa. Até então era uma jovem que estava assustada, até então era apenas mais uma jovem sobrevivente no meio de todos que tinha perdido a sua vida diante daquela guerra. E agora então aquela jovem, ela é raptada. Aquela jovem é levada até a casa de Naamã. Para quê, irmãos? Simplesmente para servir, ou seja, para ser escrava. E a Bíblia diz que agora aquela jovem, ela está ali sobre todos os seus cuidados. Parece que eu vejo hoje, com os olhos espirituais, pelos olhos da fé, aquela jovem com todo cuidado, trabalhando ali, até mesmo para não cair nem mesmo uma vasilha sobre o chão, para não haver nem mesmo uma zoadinha. E aquela jovem com todo cuidado, trêmula, mas o seu coração estava pulsando, porque aquela jovem tinha uma palavra de Deus para a vida de Naamã. Mas ela não tinha coragem, ela não tinha pulso para poder chegar diante de Naamã. Mas a Bíblia conta que ela chegou até a esposa de Naamã. E quando ela chega, ela conta toda a realidade. Aí parece que eu vejo ela dizendo assim: quando eu vivia em Israel, eu me lembro de um profeta que quando ele profetizava, o machado flutuava. Eu me lembro de um profeta que quando ele profetizava, o azeite multiplicava. Eu presenciei vários milagres por meio daquele profeta. A jovem então decide escrever uma carta. Carta esta que era para entregar para o profeta Eliseu, e não para entregar para uma outra pessoa. Mas veja só, irmão, às vezes nós não recebemos o que queremos, o que almejamos. Sabe por quê, irmão? Às vezes nós procuramos o milagre na hora errada e ainda no lugar errado. Porque aquele homem estava com um poder sobre as suas mãos, que era aquela carta, de buscar a solução para a sua pele. Mas veja bem, ele procura uma resposta no lugar errado e ainda na hora errada. Um encontro que não deu certo até então. Porque quando ele chega até aquela localidade, próximo à localidade que era para ir, ele entrega a carta para o rei e não para o profeta. E quando ele entrega aquela carta para o rei, de imediatamente o rei rasga e diz: quem sou eu para dar vida? Quem sou eu para tirar a vida? Ou seja, eu não tenho esse poder, eu não sou ninguém. Aí a Bíblia vai dizer mais claramente que Naamã se indignou, Naamã se irritou, ficou furioso. E imagine se ele retorna para casa, imagine o que não aconteceria com aquela jovem. Mas a Bíblia vai contar mais claramente para mim e para você entender, que quando agora ele pensa em desistir, ele pensa em retroceder, eis que agora um dos mensageiros da casa, ou do palácio, do coste da casa do profeta Eliseu, agora é ordenado a levar até aquele homem uma simples mensagem: manda vir até a mim e ele saberá que há um rei em Israel. Quantas das vezes você que está aí agora em casa, você que está aqui também na igreja, já pensou em desistir? Quantas vezes você também já murmurou? Quantas vezes você também já questionou? Faz parte, nós somos humanos. Mas deixa eu te dizer nesta noite, por meio de uma resposta inesperada, Deus trouxe um milagre para a vida de alguém que necessitava, mas primeiramente precisava ser quebrado. Vamos entender comigo agora na conclusão desta mensagem. Naamã é chamado, Naamã vai com uma visão. A visão é o quê? Eu sou grande, eu sou chefe, eu não sou um qualquer. Então chegando
até o palácio do profeta Eliseu, o que vai acontecer? Simplesmente o profeta vai descer do palácio, e quando ele descer, vai colocar as mãos na minha cabeça, ele vai colocar as mãos na minha pele, ou quem sabe vai me convidar para um banquete, para sentar-se junto contigo na sua mesa, porque eu não sou um qualquer. É aí onde muitas pessoas se enganam e se erra bastante. Primeiro, porque Deus não trabalha segundo a vontade do homem. Segundo, Deus tem as suas formas de trabalhar para provar a sua grandeza na minha e na sua vida. E quando então Naamã chega até o certo local, ou seja, Israel, mais precisamente, casa de Eliseu, Eliseu não desce. Eliseu novamente manda um dos seus mensageiros agora ir até Eliseu e dizer: olha, mergulha 7 vezes sobre o rio Naamã e pronto. Irmãos, isso para Naamã foi o maior choque que ele poderia ter no momento. Primeiro porque ele se sentia grande, não se sentia, ele era grande perante a sociedade. E agora, se você for ler, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, tanto nos estudos teológicos quanto na Bíblia, na sua visão espiritual, você vai ver que um dos rios das águas mais sujas, barrenta, não era o rio Nilo, não era Abana, não era Farpa, não era os rios que corriam sobre Damasco, os rios de águas limpas e cristalinas, mas sim o rio de água mais suja, era o rio Jordão. Tanto que Naamã diz: por que não posso eu mergulhar em Abana e em Farpa, nos rios que correm sobre Samaria? Afinal, são rios que jorram águas puras e águas limpas. Mas não, ele tinha que mergulhar 7 vezes. E com toda murmuração, estou concluindo, meu irmão, eu estou concluindo, minha irmã, com todo questionamento, com toda murmuração, ele ouve agora um dos seus servos, pastor Egrinaldo, quando ele diz assim: mas se alguém te pedisse algo difícil, você porventura o não faria? Então de repente aquilo foi uma facada no peito de Naamã, para ele passar a entender ali o que Deus estava de fato proporcionando a ele. Então ele decide mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Estou dizendo, irmão, 7 vezes, não estou aqui dizendo 5, 6 vezes. O que acontece é que quando nós recebemos uma ordem de Deus, o que acontece é que quando nós recebemos um chamado de Deus, às vezes Deus nos ordena a orar 7 dias, nós oramos 3 dias, 4 dias, nós já quer desistir. Mas os projetos de Deus, os planos de Deus, ou melhor, a ordem de Deus, são maior do que a minha e do que a sua. Naamã mergulhou. Parece que eu vejo Naamã no seu 6º mergulho. No seu 6º mergulho, ele olha na sua pele e sua pele está do mesmo jeito. Preciso resumir dizendo para você assim, ó: foi 7 vezes e não 6 vezes. Porque quando agora ele dá o seu 7º mergulho, a sua pele estava limpa como a pele de uma criança. Agora eu faço a conclusão dessa mensagem, irmão. O Brasil está passando pelo momento difícil, a nação está passando pelo momento caótico, mas a mão de Deus está sobre a nossa nação. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? O Senhor sarando esta nação. Antigamente ninguém via mais pessoas fazendo culto doméstico. Hoje a gente já escuta os vizinhos fazendo culto doméstico. Antigamente ninguém orava de madrugada porque não conseguia, não aguentava. Hoje nós já escutamos o gemido. Antigamente, irmão, ninguém, por que não dizer, muitas pessoas diziam assim: nossa, é longe, eu não consigo, eu não posso, porque agora, hoje pessoas já estão fazendo um sacrifício maior para buscar o Senhor. Ei, irmão, o que eu quero dizer nesta noite para você: acalma o teu coração, acalma a tua alma, porque o Senhor dos Exércitos está na tua casa, o Senhor dos Exércitos está trabalhando na tua família. Eu quero orar com você nesta noite, eu quero interceder pela tua casa nesta noite, eu quero interceder pela tua família nesta noite. Vale entender, irmão, que nos últimos dias tem aumentado, aleluia, os casos de depressão, tem aumentado os casos de violência doméstica, e aí se vai. Mas nesta noite nós vamos orar e repreender esse demônio que tem habitado de forma ao contrário das famílias. Meu querido Deus e querido Pai, nesta oportunidade estou aqui como profeta, mais uma vez, Senhor,
diante, Senhor, de várias pessoas, diante, Senhor, de homens e mulheres que ainda crêem na Tua palavra, diante de pessoas que precisam de uma resposta. Senhor, esta mulher que está aí agora na sua casa enferma, cura ela nessa noite. Esse homem que precisa de um milagre, de uma restauração, meu Deus, esta pessoa que já não aguenta mais, já não suporta mais a vida que está levando, visita, meu Pai, por a bondade da Tua palavra. Deus querido e Deus santo, a Tua palavra diz que Tu és o de ontem, de hoje e eternamente. Tu não muda, Tu és fiel, Tu és o mesmo, e fora de Ti não há outro. Sara a nossa nação, Senhor, sara o nosso país, em nome de Jesus, em nome de Jesus.